tem que saber entrar para saber sair. Este é o lema dos surfistas da praia da Atalaia, em Itajaí, que consideram o local um santuário a ser preservado para uso exclusivo de alguns praticantes locais. A temática inspirou o documentário Restrito, que conta a história da prática do surf na Atalaia desde os anos 70 e toda a polêmica em torno do localismo. Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Olá, André. Oi, Lisa, uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo Twitter, no @VivaVozUnivale, pelo Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale ou pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e para falar sobre o documentário Restrito, nós convidamos o Flávio Roberto de Oliveira e a Adelaine Zandonai, que são os produtores da TAC Filmes, que são responsáveis aí por essa produção. Obrigada pela presença. Estamos felizes de ver que os trabalhos de vocês, que todos, de uma certa maneira, participaram aqui com a gente da rádio, da TV e da universidade, estão fluindo muito legal. E o que chama muito a atenção no surf da Atalaia é esse negócio do localismo, né? Mas o que deu o start, Flávio, para vocês fazerem esse documentário chamado Restrito? Olá, Lisa. Olá, André. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Isso é uma coisa antiga que a gente tem da TAC. A TAC tem 8 anos e só agora que a gente tocou nesse assunto, mas era um assunto que desde os primórdios da produtora a gente sempre tocou no assunto para abordar de certa forma. O Diego, que é o diretor desse documentário, que é meu sócio na TAC Filmes, ele é de São Paulo. Então ele veio morar para cá no começo dos anos 2000 e trouxe alguns amigos e tudo mais, e chegou ali na Atalaia para ver o que rolava por ali em termos de surf e tal, mostrar para o amigo, aqui é a Atalaia e tal. Ele mal chegou com o carro dele ali com placa de São Paulo, já vieram algumas pessoas abordá-lo e perguntar, o que tu tá fazendo aqui no nosso pico, ou algo do gênero, né, que ele sempre conta. Então, ali ele já ficou sabendo, quando ele chegou aqui, que existia toda essa aura de que a Atalaia ela é frequentada somente pelos locais, e então tem essa defesa pelo local de quem é daqui, né? Então, ali surgiu essa ideia de um dia abordar esse tema, que é um tema recorrente no mundo todo, né? A gente sabe que não somente aqui na Atalaia, em vários locais que realmente se é restrito em termos de ondas, são poucas ondas para muita gente, sempre tem essa defesa natural das pessoas que são locais em preservar para quem é daqui mesmo poder surfar e não vir um monte de gente de fora e acabar tomando conta ou disputando a mesma onda e tendo brigas e confusões. Então, aí que já despertou essa ideia de fazer esse documentário. Então, o nome do documentário Restrito, ele surgiu devido a esse localismo da praia? Aliás, desculpa entrar de carona na sua pergunta, mas ficou muito sacado, né? O nome Restrito já chama atenção, né? Porque eu acho que quem não conhece a história já vai querer saber o que é restrito, exatamente, afinal, né? Por que é restrito? E como é que surgiu a palavra? Porque não é uma palavra muito usada para surf, é? Não, acho que não é a Adelaine. A Adelaine que é surfista também, tu pode dizer até melhor do que eu a respeito disso. Mas não é algo corriqueiro que o surfista fala que aqui é restrito, ninguém pisa. Mas é um nome que resume tudo o que envolve essa ideia do documentário, né? Que é um local restrito, de certa forma, restrito em termos de acesso mesmo de quem é de fora, às vezes é restrito em termos da cultura local, já ter denominado esse local como um restrito e aqui só pisa gente. Então, o que exatamente é restrito? Restrito pegar onda ali. Exatamente, é um local restrito. Não é todo mundo que pode, não é todo mundo que é apto, digamos assim. Claro que isso já mudou muito ao longo do tempo. Hoje em dia, claro que a gente está falando dos primórdios, a gente conta toda essa história que começou nos anos 70 e que começou realmente com a tomada do pico, que a gente chama até no próprio documentário, que os surfistas de fora que surfavam ali, os locais falavam, a gente que é daqui, então vamos lá, né, fazer parte disso daí. E daí começou essa cultura que hoje em dia, claro que já não é mais da forma que era antigamente, tão radical quanto foi nos seus primórdios. Legal. Que foi mudando, claro, com o tempo, com mais gente vindo de fora e tendo esse intercâmbio de ideias, principalmente. Legal.
falar um pouquinho com a Adelaine, jornalista, produtora e surfista, né? Legal. Por aí. Queria ouvir você, né? Qual é a tua experiência com esse local? Você surfa por lá? Como é que você se envolveu nessa produção, tendo a sua vivência como surfista também, né? Boa tarde, Lisa, todo mundo. É um prazer estar aqui matando a saudade um pouquinho também. Então, eu comecei a surfar em 2003, quando eu vim morar em Itajaí, que é a terra da minha mãe. E apesar de a minha família inteira ser daqui, parte materna e boa parte paterna, isso não me referenciou de forma alguma a nada. Foi extremamente difícil, mas o Mole, como o Flávio falou, é um local que já teve mais localismo e hoje ainda é praticado e ainda é uma cultura forte. É uma característica do local que, na minha opinião, deve ser respeitada porque é algo até cultural, mas já está muito mais tranquilo e também é aquela história, aquela frase que tu começaste, que é a frase do Rodrigo Cutelo, tem que saber chegar para saber sair. Eu sempre fui muito de mansinho, então assim, qual é a máxima dessa frase, o que rola? O Mole é um local com uma onda perfeita, é uma esquerda perfeita, uma das melhores do Brasil. O que acontece? Na década de 70, os surfistas daqui, eles tinham uma ideia de surf do que eles viam na TV, mas não tinham equipamentos. E vinham os cariocas, paulistas, e dominavam o pico, surfavam ali e tal. E aquela piazada de Itajaí era até então uma piazada e, sai daqui, né, e tal. E essa piazada foi crescendo e quis fazer aquela brincadeira. Quando perceberam que a brincadeira era bacana e que o local era bom, pensaram, o que essa raça de fora está fazendo aqui e dominaram. Eu fui aos poucos, surfo ali, hoje surfo, não sei dizer se a maioria das pessoas com as quais eu convivo ali no Mole gostam ou não, né, que querendo ou não é uma pessoa de fora que surfa ali, mas eu tenho um bom acesso. Você ainda é considerada uma pessoa de fora? Com certeza, e nunca vou ser uma local. Olha só. Surfar ali não te coloca como local. Entendi. Eu não nasci no Marieta, eu não sou local e ponto final. Não interessa se eu sou amiga de 90%. Essa é a lógica, né, que se não cortou um umbigo ali no Marieta, não cortou um umbigo no Marieta, não é local, não adianta. Então, assim, só que tem um bom relacionamento e eu acho que Itajaí vem evoluindo para o surf. Só que, claro, a partir do momento que tu mexe com algo tão intrínseco, tão forte quanto o localismo, a partir do momento que tu provoca essas pessoas a pensarem sobre os seus papéis dentro daquele sistema ao qual eles estão acostumados, isso também provoca reações. Eu acho que o Restrito veio e movimentou legal o mundo do surf e da Atalaia. O filme ele fala da onda que na linguagem do surf é o point break de esquerda. Point break, isso aí. O que é esse termo? Na verdade, é uma onda que quebra num pico só. Ela não tem um fundo de pedra, né? Então, assim, na verdade, ela é fundo de areia, só que ela quebra uma onda por vez. Na praia, por exemplo, de Navegantes ou Praia Brava, na mesma onda podem vir vários surfistas, porque a onda vai quebrando aos poucos para um lado, para o outro. Ali não. Ali é uma esquerda por vez. E por isso é tão disputado. Tem que ir bem no cantinho da pedra e vai um por vez. Inteirinha. Você vai... Inteirinha. A pessoa que pegou vai pegar inteirinha a onda. E até a beira da praia, perfeita. Olha a felicidade. Agora estamos entendendo um pouco esse negócio. Então, cada praia tem uma característica específica para o surf. Sim, a praia depende daí também de vento, fundo, se é de pedra, se é de areia, se passou por alguma ressaca. Legal. Vamos ver como é que isso foi transferido para o documentário, né, Flávio? Porque a gente sabe que vocês ouviram várias gerações de surfistas, você comentou agora há pouco também. Mas como é que vocês aproveitaram isso? O que vocês conseguiram captar para demonstrar a evolução, então, dessa praia? É exatamente isso. A gente quis contar a história para mostrar que não é algo recente, que já é algo cultural, né, para comprovar que é algo cultural que já se vem ao longo de algumas gerações. Então, a gente entrevistou todas essas gerações, desde as primeiras que começaram, que fizeram a retomada do pico para os locais, quanto os mais novos, que eles acham disso. Então, é legal que a gente foi vendo a diferença das visões com relação ao localismo, com relação a esse acesso realmente de quem é de fora ou que não é. E até mesmo a conscientização de quem começou lá com esse negócio mais
radical, que hoje em dia já não tem mais tanto essa visão. Radical significa que eles Que era batiam mesmo. era porrada mesmo, né? Não Porrada. vamos ser, né? Jogar carro no Rio. Olha só. O fotógrafo da Fluir veio aqui fotografar e cobrir essa história e fazer essa pauta, e o carro dele foi parar no Rio. Uau. Surfistas, vários apanharam. Eu presenciei já várias cenas no mole, e hoje não é mais tanto, mas ainda tem, e eu acho que o Flávio, e a gente foi muito feliz nisso, porque são várias pessoas que poderiam ser ouvidas, e a gente fez, ali acho que eu entrei também nesse papel, que pelo fato de eu conhecer o local e conhecer as pessoas, eu acabei trazendo para eles uma lista de pessoas. Na verdade, eu apresentei mais de 50 nomes de surfistas que poderiam contribuir com histórias e vivências, enfim. E eu acho que o Diego foi muito feliz nesse sentido, porque ele pegou essa lista e eu não interferi mais em nenhum momento depois. A seleção foi dele. Porque eu conheço, então ele quis pegar uma visão de fora mesmo. E o pessoal às vezes fica chateado comigo e várias pessoas... Nossa, o que eu já ouvi por causa desse restrito no mole não foi brincadeira. E o pessoal, às vezes fica magoado, não chamaram, tinha alguma coisa para falar ou outra... Mas todo mundo tem alguma coisa para falar. E eu acho que as pessoas que a gente escolheu Neguitia, que é um cara que está aí na competição, é um juiz, foi o primeiro, o Break, que foi o primeiro juiz, o Christian Ferro, presidente da associação, surfistas que têm patrocínio. A gente pegou o Alvarenga, que começou na década de 70 e que cedeu imagens, que o Flávio pirou nas imagens do cara de Super 8 e que compõe o filme, legal. Ficou muito legal. É isso, um dos grandes diferenciais do filme é isso, assim, que ele é colaborativo, digamos assim. A gente estava lá filmando o pessoal, tudo mais. Não deu onda quando a gente estava lá filmando, né? Porque isso é uma coisa normal, quando você liga uma câmera, todo mundo se esconde, inclusive as ondas. Mas a gente foi buscando um pouco aqui, um pouco ali, contar essa história. Então a gente conseguiu compilar muitas imagens antigas, algumas muito raras, de Super 8 mesmo, que a gente teve que fazer uma telecinagem para poder utilizar com uma qualidade de HD para colocar no filme. Então, ele é um compilado da história realmente através dos olhos, inclusive, dessas próprias pessoas que filmaram isso acontecendo desde os anos 70. Então, nossa, esse reenquadramento é um resgate histórico. Exatamente. Porque, de repente, esse material podia morrer. Podia, daqui a pouco, tá na mão de, parar na mão de alguém e sumir. Então, a gente registrou. Sem dúvida alguma, um festival foi selecionado para 10 festivais e é importantíssimo também por isso, mas o filme, ele está contando essa história pela primeira vez. E é um documentário. A gente não foi lá falar o que a gente acha do localismo, a gente foi lá ouvir das pessoas o que é aquilo. Então, assim, e são fontes muito bacanas. A gente ouviu, por exemplo, Dica. O Dica é figura conhecidíssima, tanto do Marcílio Dias quanto da Atalaia, que é um cara conhecido fora do Brasil, o Dica. O Dica foi um dos caras que mais praticou o localismo e hoje ele abre a casa dele para receber atletas de fora para surfar na Atalaia. Então, assim, são pessoas que talvez por nervosismo, talvez não falaram tão bem ali na frente da câmera, mas são as pessoas escolhidas e todo o trabalho foi feito de uma forma muito respeitosa à história, e eu acho que é um resgate importantíssimo, inclusive, para eles que tanto gostam e preservam essa cultura local. Tu falou que no documentário foram usadas imagens de Super 8, né? Explica um pouquinho para quem não sabe o que é o Super 8. Super 8, vamos explicar de uma forma um pouco mais aberta. O Super 8 são câmeras que utilizavam antigamente filmes mesmo de rolo, né? São aqueles filmes como a gente utilizava na máquina fotográfica, mas que ele utiliza para gravar os frames em sequência. Então, são câmeras bem arcaicas, né, que uma qualidade de imagem é muito baixa com relação ao que tinha de 16mm e 35mm. Então, o Super 8 é um filme de 8mm, é um filme pequeno, onde a qualidade da imagem não era tão boa quanto 16mm e 35, que são utilizados no cinema. Então, mais caseiro, são câmeras, né, pequenas, aquelas época. Camerazinhas que você utiliza para filmar o que acontece no seu aniversário e tudo mais, só que bem antigas da década de 70. Então, foram as primeiras handcam,
foram as primeiras câmeras assim que foram mais popularizadas e utilizavam filme. Depois começou a época do digital, daí mudou bastante coisa. Mas era o começo da câmera digital, digamos assim. Gente, só para a gente fechar esse bloco, a Adelane falou dos festivais, vocês foram selecionados para vários. Comente aí quais foram. Ele teve uma vida muito interessante em festivais, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? No Brasil, a gente participou dos principais festivais, Rio, São Paulo, Porto Alegre, estreou aqui em Balneário Camboriú, no festival BC Cinerama aqui, né? Cinerama BC, no ano passado, que teve mais uma edição agora esse ano. E fora do país ele participou algumas vezes em Portugal, em Lisboa, na Ilha da Madeira, na Espanha, em Barcelona, Ilhas Canárias, na Austrália. Então ele teve uma vida bem interessante. E também no Havaí, né? E também no Havaí, isso foi legal. Bem chegou no Havaí. São festivais relacionados ao surf mesmo, e esportes radicais, né, que é um nicho de mercado bem interessante que hoje em dia ganha cada vez mais força, inclusive com canais como o Off, né? Então, que a gente vai comentar depois. Depois do intervalo, a gente vai falar disso, a gente já volta conversando com o Flávio Roberto de Oliveira, com a Adelane Zandonai. O filme é O Restrito, que está na pauta aqui hoje. Daqui a pouco a gente vem. Já voltamos, estamos hoje conversando com o Flávio Roberto de Oliveira, com a Adelane Zandonai, que são os produtores da TAC Filmes, e o tema aqui hoje é o filme Restrito, documentário gravado aqui na praia de Atalaia, em Itajaí. Flávio, até tu comentou antes do intervalo que o documentário ele foi exibido no canal Off, né, o canal da Globosat, foi exibido no último 10 de abril, né, no último dia 10 de abril. O canal é um canal de esportes radicais e temas relacionados. Como foi a repercussão do filme aqui no Brasil? Bom, foi bem legal, até vocês tocaram no assunto, porque foi uma nova visão, né? A gente sempre buscou esse filme mais direcionado para a televisão. A gente participou de vários festivais aí pelo Brasil e pelo mundo, mas o nosso foco sempre foi esse filme ser direcionado para a televisão. Ele já foi feito com uma duração já própria para a televisão, de 24 a 26 minutos. Então ele já foi formatado desde seu início, já pensado para isso. E a gente começou um namoro com o canal Off, que hoje em dia é o principal canal no Brasil relacionado a esportes radicais e principalmente ao surf, que todo mundo tem acesso através de várias operadoras, né, de TV por assinatura. E a gente começou lá no Rio de Janeiro, num contato que a gente teve num congresso com o pessoal da Globosat, que é quem gerencia o canal Off. E eles se interessaram, assistiram um trailer, já se interessaram, entraram em contato. A gente mandou uma prévia para eles, o documentário nem estava pronto ainda, só que eles já se interessaram e se comprometeram, né, em fazer essa compra dos direitos para utilizar no canal Off. Então a gente foi negociando e no final do ano então a gente fechou o contrato, né? Então a gente tem 2 anos de contrato agora com o canal Off, em que eles têm um determinado número de exibições, né? Então começou sendo exibido agora no dia 10 e teve várias reprises, né, que se decorreram ao longo da semana e vai ser exibido mais vezes ao longo da programação. Então eles têm um número X durante 2 anos de exibição. E pra gente foi interessante porque tinha muita cobrança, principalmente do pessoal daqui. A gente chegou a fazer 2 exibições na Atalaia pro pessoal, mas nem sempre todo mundo poderia ir, todo mundo cobrava muito da gente. Pô, quando é que a gente vai ter essa opção? Porque todo mundo pede para ver na internet, hoje em dia que tem mais fácil, só que a gente não pode por questões contratuais, né? Então a gente tem que ter esse resguardo desses 2 anos para poder depois lançar em DVD, internet e tudo mais. Então, pra gente foi interessante que essas pessoas tiveram agora um acesso facilitado. E até foi legal quando a gente começou a divulgar, o pessoal começou a se mobilizar para ir um na casa do outro para assistir. E muita gente combinando por telefone. A gente via no Facebook a movimentação, pessoal, vamos lá em casa que a gente vai assistir lá e tudo mais. Então o pessoal se reuniu realmente na frente da telinha e pôde se observar, né, e observar o que acontece aqui no nosso quintal de casa para o Brasil inteiro. Para a gente é bem interessante e sempre foi um dos objetivos do Restrito, que é falar desse tema que ao mesmo tempo é tão local, mas ao mesmo tempo é tão global, né? Porque o localismo existe em várias ondas do mundo. O localismo, onde tem uma onda perfeita, vai ter gente brigando, né? Aquela coisa, a demanda... A onda é minha. A onda vai ser sempre disputada. E quem é local vai ter preferência, né? Porque, pô, eu vou defender o que é meu, eu sou daqui, então, né? É aquela coisa de briga de rua, assim, pô, eu vou brigar com a rua do lado para defender a minha rua. Então, todo mundo tem isso desde... já está na essência do ser humano de defender o que é o seu, defender a sua família e tudo mais. Legal.
Então, foi por aí. Bacana. Agora, é claro que além de vocês estarem falando da cultura local, de mostrar as belezas naturais aqui da nossa região, que são demais, eu acho que o Brasil está ainda descobrindo Santa Catarina, e aí essa vertente ainda tem muita coisa para ver, né? Mas eu acho que é bacana mostrar também, falar um pouco sobre a abertura de mercado, né, para a produção audiovisual, né, Flávio? Que eu acho que isso é um baita ganho. E a gente imagina que não é fácil, a gente sabe que tem muita produção aqui na região, mas conquistar um espaço num canal nacional, a gente sabe que é suado. Então, bem corajosa a iniciativa de vocês, né? E você estava contando, antes da gente entrar no ar, que tem outros filmes de vocês que também estão sendo exibidos, né? Como é que é isso? A gente meio que fechou um pacote, até demorou um pouco mais para o Restrito ir ao ar, porque a gente fechou um pacote com a Globosat, né? A gente então conseguiu licenciar mais 2 filmes para a Globosat. Um deles é o filme Família no Papel, dirigido pela Fernanda Friedrich e pela Bruna Wagner, que trata de adoção por casais homoafetivos, né, que também foi um sucesso no Brasil, ganhou alguns festivais, teve uma vida muito boa também em festivais no Brasil e fora do Brasil. Então esse foi licenciado para o canal GNT e para o Mais Globosat. E teve um outro filme chamado Terra de Gigantes, que é sobre o Aparados da Serra, os canyons ali no sul do estado, que a gente realizou esse projeto para a RBS em 2009. E agora a Globosat se interessou por esse assunto, que é envolvido em natureza, ecoturismo. E então a gente meio que fechou um pacote. E é legal porque está tendo essa procura muito interessante dos canais novos por assinatura que se desenvolveram a partir da Lei 12.485 de 2011, que abriu espaço para as produções independentes nas TVs por assinatura. Então, hoje existe uma cota de tela, que é chamado. Então, por semana tem que ter pelo menos 3 horas de produção, sendo metade disso de produção independente, de pequenas produtoras ou de produtoras independentes, né, que não tenha nenhum vínculo comercial com canais. Então, isso abriu muitas portas para quem é produtor. E tem muita coisa de Santa Catarina que agora começou a circular, que antes ficava muito fechado aqui pra gente. Então abriu um espaço muito grande, até mesmo de novas produções, e novas séries, inclusive documentais. Legal. Então a gente está nesse contato diário para conseguir tratar o que é daqui lá para fora. A produção do Restrito durou quanto tempo? Delaine, não lembra quanto tempo mais ou menos foram? Eu acho que uns 4, 5 meses, eu acho. Conta um pouquinho do seu trabalho mais diretamente, Adelaine. Nossa, o meu trabalho, resumindo, nesse caso eu já trabalhei com a TAC em outros documentários, esses outros 2 que o Flávio estava falando que faz parte do pacote, eu não atuei, né? Eu trabalhei só no Restrito, que é o assunto. E o meu trabalho, na verdade, foi assim, levantar as pessoas que pudessem falar. E eu brinquei, inclusive, com o Dica, que é um amigo, ele perguntou, o que tu faz nesse filme? Eu disse, Dica, eu faço a produção. Ele disse, mas o que é isso? Eu disse, leva os caras na casa dos meus amigos para trocar uma ideia. Ele disse, nossa, tu estás ganhando por isso. Ainda te pagam. Ainda me pagam. E a gente brincou que, na verdade, foi isso. Assim, as pessoas, a gente, claro, é aquilo. Todo mundo me cobra muito porque, não ouviu esse, não ouviu aquele, né? Tem aquela pressão do pico normal, como tem no surf, tem também na convivência. Mas tem todo o documentário. Isso é incrível que, assim, a gente entrevista, a gente só tem aquele espaço para 10 pessoas e 50 querem ser entrevistadas, então isso é a coisa mais comum em um documentário, é muita gente reclamar depois que não entrou, a gente tem que explicar. Mas que bom quando a história é boa, tem muita gente. E o pessoal corre atrás para participar, né? Queria participar. E deixa eu só salientar isso, a participação da Adelaine. Quando a gente já tinha esse tema, a gente trabalhou com a Adelaine em outros projetos e a gente enxergou nela a pessoa ideal para produzir um filme como esse, que a gente não teria um acesso tão facilitado a essas fontes. Restrito. Seria um acesso muito mais restrito, né? A gente teria que ter um jogo de cintura muito grande para poder entrar nesse assunto, que é um assunto delicado, né? Você não pode abordar de uma forma qualquer, você tem que ter contato com essas pessoas, para elas abrirem a casa delas, irem lá e falarem aquilo que realmente é verdade, não se fecharem num casulo, né? Então, como a Adelaine já tinha esse acesso à praia, é surfista, conhece o pessoal, é respeitada por eles, né, principalmente. Então, foi a chave do nosso sucesso aí para entrevistar esse pessoal. E, na verdade, fez um trabalho... eu diria que a segunda chave é que foi um trabalho entre amigos, né? Porque a gente é entre amigos, entre a TAC, e ali o pessoal do surf foi... Muito bom. Quais outros projetos a TAC Filmes tem no momento? Bom, a gente acabou de lançar mais um curta-metragem,
no Festival Cinerama ABC agora, que é chamado Pela Boca. É um curta-metragem totalmente independente, né, com recursos próprios da produtora, em parceria com a Tespes, a companhia de teatro aqui de Itajaí, né, que são os atores que participaram desse filme, com a Bullet Tree, que é a outra produtora aqui de Itajaí e Balneário Camboriú, e com a Sonozóio Produções, de Florianópolis, que cuida da parte de áudio. Então a gente realizou um curta-metragem que acabou de ser lançado, e ele também vai ter uma vida aí longa, que a gente está prospectando em festivais pelo Brasil. Dá para assistir esse? Esse, por enquanto, não. Por enquanto, ele está participando de festivais. É porque Legal. tem alguns festivais que te impõem ele ser meio que exclusivo. Então, eu não posso colocar na internet ou em alguma TV que eu não posso participar de festivais. Então, ele tem primeiro essa vida nos festivais para depois alcançar outras janelas de exibição, que a gente chama. Legal. E a gente já está preparando o nosso primeiro longa-metragem, que acho que até 2014... até 2015, no caso, ele vai ser lançado, então a gente já conseguiu os recursos para isso e estamos começando a trabalhar na pré-produção. Tá, já pode falar a temática, pelo menos? Não posso, por enquanto. Tudo restrito. Mas o Pela Boca eu já vi, o Pela Boca foi lançado. Legal, gente. Muito bacana, sucesso para vocês, a gente está fechando. Queria deixar, podemos deixar o site da TAC, né? Claro, Flávio? é o www.tac, tac.art.br, Lá tem o trailer, pelo menos, não tem? Tem o trailer, tem o Facebook da TAC também, é só procurar TAC Filmes no Facebook. E tem o canal do Restrito também, procura Restrito no Facebook, que também tem. Muito bom. Gente, brigadíssimo, então, Flávio Roberto de Oliveira, Adelane Zandonai, pessoal da TAC Filmes. E Restrito, tá no ar ainda, quem sabe você pega em algum canal fechado. É isso aí, Viva Voz fica por aqui, até o próximo.